Por isso que eu digo pra vocês, é outra realidade. Família tradicional, eu sou tradicional mesmo. Agora, a mulher tradicional é a seguinte: todas nós da família tradicional precisa de pilotar um avião? Vai pilotar um avião. Tem um filho, aí veio outro filho, tá com um filho, criando um filho, aí aparece outro filho na barriga, é gerado, vai criar bem. Apareceu outro, vai criar melhor ainda. Apareceu outro, vai nascer outro, vai. Enfrentamos todos os desafios. Somos destemidas, corajosas. Enfrentamos desafios. Todos os desafios. Somos destemidas, somos mulheres de valor. Mas não. A vida sentimental a gente fica muito tranquila. Muito tranquila. Porque é certo que vai acontecer, né? A gente conhece o homem. É certo que vai acontecer tudo certo, no momento certo. Com 18 anos você já tá casada. Não casa, por isso que eu alerto as mulheres tradicionais. Não casou com 18, fique esperta. Porque as prostitutas estão te prejudicando. Você não deve aceitar pacificamente. Eu não tinha o que fazer. A situação era muito difícil na cidade. As pessoas não entendiam nem o que eu falava. Quem me ajudou foi o Dr. Jorge Roberto Silveira. Porque as pessoas não compreendiam nem o que eu estava falando. E olha que eu não falo mal, né? Me expresso bem, considero que sim. Mas não entendem. Dificílimo. A mente toda cauterizada, né? Senta, 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 segura o tchan, amarra o tchan, né? Na boca da garrafa, isso vai fazendo um estrago na mente. Eu fiz pessoalmente, porque eu falando a coisa certa, as pessoas não entendiam. Mas, via de regra, a família tradicional é muito amistosa. A gente conversa sobre política, a gente discute assuntos de política, de sociedade, de família, trabalho. A gente senta e organiza a sociedade de trabalho entre os parentes. Mãe, pai, mãe, o que a gente vai fazer? Contabiliza, a gente entra para a construção de casa, nossa, cada um colabora ali um pouco. Eu fiz isso com a minha mãe, eu fui trabalhar para ela, para ajudar ela a construir uma casa, e construímos a tempo do Lucas nascer, com a casa própria. Somos destemidas, somos guerreiras, batalhadeiras, inteligentes, alegres, animadas, mas não é esse ânimo de prostituta. Elas têm uma euforia meio esquisita, né? Não é isso não. A gente até pode ser eufórica em momentos específicos, mas animadas para dispostas a enfrentar as situações, desafios, as lutas, entendeu? Animada nesse aspecto, entendeu? Porque a gente tem que ter cuidado que elas distorceram todos os termos, então é difícil até usar determinados termos para não dar margem para outro pensamento equivocado. Eu não estou falando de sexo. Se eu quiser falar de sexo, eu falo abertamente. Eu fiz o meu TCC, minha prévia do TCC, na Anhanguera, na Faculdade de Direito, falando de relações sexuais promíscuas. Então, não tenho... eu tenho inteligência para tratar de qualquer assunto, mas esse não é um assunto importante na família tradicional, porque entendemos que você encontrando a pessoa certa, o homem, certas coisas vão fluir. O que talvez cause estranheza para esse pessoal da marginalidade é que eles têm muitos mecanismos sexuais, né? É sex shop, muitas técnicas sexuais de masturbação, de várias situações sexuais que eles criam, orgia, de palavras, de danças. Já vi até pastoras pregando sobre isso, ridículo. Então, realmente, eu não faço uso de nada disso. Esse universo do sexo que muitos homens conheceram, não sei de nada disso. Eu sei aquilo que Deus criou, que é o amor entre um homem e uma mulher.
Isso eu conheço. Isso eu sei o que que é. Né? E a gente é como... Eu vou desaguar na pessoa que eu achar conveniente para mim e eu seja conveniente para ele. Não é para qualquer um. Então, talvez eles achem, né, que é muito restrito a família tradicional, mas só que o amor é o sal, né? Então, é o que dá sabor, né? Em tudo que façamos na vida afetiva, sentimental, conjugal, que eu nunca tive vida conjugal, pretendo ainda ter. Mas aí é uma coisa muito íntima, né? Muito, eu posso falar como uma pregadora do evangelho. Mas é muito íntimo, mas posso acrescentar que não tem nenhuma sandice. Imoralidade, indecência não compete. Né? Nada do que vocês viram em prostituta compete uma mulher, apesar de nós sermos superiores às prostitutas. Sexualmente, porque não somos invertidas. Então, o ato sexual é duradouro, mas é para a manutenção do casamento, do relacionamento a dois. Marido e mulher, né? Mas, assim, é satisfatório pelos anos de casamento. Aí as pessoas vão ver que tá sendo bom. Né? Aí o entendimento... Nós somos muito discretos. Não temos atitudes inconvenientes. E não fazemos cartaz de ninguém, do marido. O marido também não faz da mulher sexualmente. Não, é até vergonhoso uma coisa dessa. Hoje se fez necessário, porque a gente ficou tanto tempo assim resguardadas nisso, né, que as prostitutas viram essa lacuna e começaram a se exibir como donas da situação. Não são. São invertidas, são inferiores. Entendeu? Então, aí fui obrigada a levantar a voz e botar as coisas no lugar. Superior são as mulheres tradicionais. Prostituta, ela é prostituta porque ela é inferior sexualmente. Ela precisa de um tempo maior porque ela é invertida. Ela não tem atuação sexual igual a mulher tradicional, mas não tem mesmo. Por isso que elas normalmente não se casam. Agora estão se casando por causa das armações criminosas, mas normalmente prostituta não se casa. Quem se casa são as mulheres tradicionais. Por inúmeros valores que ela tem, dentre eles estão o sexual também. Mas, assim, essas coisas, em condições normais, não conversaria sobre isso. Mas sou uma mulher inteligente que posso tratar de qualquer assunto. Desde que seja pertinente a fala, não seja inconveniente. E o momento pede isso. Pede que eu venha agir dessa forma. No tempo da minha avó não caberia. Até no tempo da Marta Suplicy já foi um pouco escandaloso. Eu lembro que mamãe já sentiu um pouco escandaloso. E não acrescentou para aquilo que as mulheres tradicionais precisavam. Assim considero. Não conheço ela a fundo, mas assim considero. Chocou as mulheres e ela se tornou uma pessoa indesejável, a Marta. O momento agora é propício, mas tem que dar nome aos bois. Tem que falar da prostituta. E é exatamente isso que quando eles chegam numa posição social elevada, eles não querem falar de prostituição. Porque muitos deles se estabeleceram com a prostituição. Muitos deles. Na política, religião, arte, artístico, se estabeleceram com os crimes da prostituição. Porque a prostituição, ela derruba pessoas, derruba homens, potencialmente capazes para uma carreira política, artística. Elas vão derrubar esses homens, policiais, delegados, para estabelecer o inimigo desses homens, que vão entrar no lugar desses homens derrubados por prostituta. Elas venciam eles. Acaba com a carreira deles. Então, o momento é pertinente. Na família tradicional, não se conversa sobre sexo. A gente conversa sobre muitas coisas. As conversas são muito maduras, entendeu? Então, eu tinha assunto com meus pais
de pessoas adultas, eu já tinha 11, 12 anos, a gente conversa sem meninice. Somos infantis, brinquei de boneca bastante, brinquei de panelinha, de elástico, de piquetá, pisca-esconde, pique alto, tudo. Me diverti muito, não tenho queixa nenhuma, certo? Não tenho falta nenhuma, mas me diverti, dancei, cantei, só não fiz coisa errada. A nossa maturidade está aí. A gente não faz nada de errado, nada. Somos obedientes aos pais, beijava as mãos dos meus pais 2 vezes ao dia, ao menos. Quando acordava, ia dormir, acordava e dormia. Nunca sem dar a benção aos meus pais. Então, a gente tem muito respeito aos pais, muita cordialidade, muita educação. Mas sexo realmente é um assunto que não tratamos dentro de casa porque não precisa. Não precisa você falar de sexo em casa, porque o amor, ele dá conta. Se for um homem que você ame, que eu ame, vai acontecer tudo naturalmente. Tudo normal como está programado para a humanidade humana. Entendeu? Então, são ensinamentos desnecessários. Normalmente, como repito, envolve essas técnicas de sex shop, essas coisas. Realmente, eu não sei, tenho 51 anos e não sei nada disso. Nada. Agora, o relacionamento entre um homem e eu, pode deixar que eu dou conta. Mas é coisa de prostíbulo. Eu não sei nada. E também o homem que teve acesso, que a maioria tiveram acesso a prostitutas, espero que não tenha, prostituta brasileira é repugnante, mas ensina muita coisa errada os homens. Mas mesmo assim, quando eles têm acesso a nós, isso eu falo pelo Espírito, quando eles têm acesso às mulheres santas, tudo que ele passou com a prostituta é jogado na lata do lixo. Não serve pra nada. Tem valor nenhum. E aí é quando ele vai me valorizar, que é o que a emoção que ele sente com a gente não tem preço. Aí ele viu o tempo que ele perdeu, que o desgaste, que não valeu a pena. Enquanto só tem a prostituta, até eles se iludem, né? Porque tem as necessidades sexuais e tal. Mas quando ele conhece a gente, a mulher tradicional, ele viu o que ele passou na mão da prostituta. Que não precisa de nada daquilo que ela faz, não precisa para ter sexo. Aí ele vai ver o engano, e aí é mais um homem que eu tiro deles, né? Que vai ajudar